Boa noite, meu nome é Matheus. Agora nós vamos para o momento da reflexão da palavra e que agora na sua casa você possa compartilhar esse momento nas suas redes sociais, Facebook, Instagram e participe junto com a gente nesse momento, beleza? Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está lá em Tiago 5,16. Se você tiver com a sua Bíblia na sua casa, pode abrir. E nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre a prática da oração. Nesses últimos tempos, temos ficado muito tempo em casa e nada melhor do que aproveitar esse tempo em comunhão com o nosso Deus. E lá em Tiago 5,16 diz assim: Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Uma das orações que Jesus nos ensina na Bíblia é a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela foi dada aos discípulos em um momento que os discípulos perguntam a Jesus como eles deviam orar. E o que mais me impressiona nessa pergunta é que Jesus já havia realizado alguns milagres, Jesus ele já havia feito muitas maravilhas no meio dos discípulos. Em nenhum momento os discípulos perguntam como realizar milagres, como realizar as curas, como fazer as multiplicações, e eles sim perguntam sobre a oração. E o motivo dessa pergunta é que os discípulos eles viram com clareza que os momentos que Jesus passava de oração com o Pai, o tempo que ele tirava em comunhão com o Pai, tinha total relação com os milagres que ele realizava. Então, por esse motivo, os discípulos chegam a Jesus com essa pergunta, com essa petição de ensinar eles a orar, e Jesus nos dá a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela nos ensina um pouco sobre as prioridades da oração e como deve ser a oração do cristão. E uma das características da oração do cristão é que a oração ela é uma ação. Nós gastamos energia na atividade da oração. Algo que caracteriza a oração também é fervor. Jesus, quando ele foi orar no Getsêmani, fervor caracterizou a oração dele. Ele estava em um momento de agonia e ele se derrama, ele se entrega completamente àquele momento, ele gasta energia, ele gasta um momento especial com Deus, e isso caracteriza fervor na oração. A oração é um exercício de paixão na vida do cristão e não um exercício de indiferença. No nosso dia a dia nós estamos acostumados a orar pelo alimento, orar quando acordamos, a orar por diversos momentos, mas nós colocamos esses momentos como algo indiferente, algo comum, e que nós não nos dedicamos totalmente àquilo. O fervor na oração, ele contém paixão. A paixão por si, ela contém emoção também. E existe uma diferença entre fervor e entusiasmo. O fervor, ele vira entusiasmo quando as emoções da paixão, ela tomam conta e a pessoa sai do controle. E o entusiasmo, ele faz com que a oração caia na incoerência. O que é incoerência na oração? É uma atitude que Jesus não nos ensina a praticar na oração, que é uma oração que gera bagunça, é uma oração que só gera emoção. E a emoção na oração, quando a emoção toma conta da oração, é algo incoerente. Porque nossa oração ela deve ser racional. Nos dias de hoje, vemos líderes, pregadores, que tentam induzir a emoção em momentos de oração, e a igreja tem tido uma imagem errada nesse aspecto da oração. Uma imagem que é motivo de piada, é motivo de zoação, mas não é isso que Deus quer da nossa oração. Deus quer uma oração coerente, uma oração que agrada ao Senhor, uma oração de adoração. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Essa oração com adoração. Algo santo, algo soberano, no genuíno fervor espiritual. E isso não pode ser produzido artificialmente. E para isso eu separei algumas características que a oração coerente deve ter na vida do cristão e que você possa exercer essa oração nesse tempo difícil que estamos passando agora, porque é isso que vai nos fazer chegar mais perto de Deus, mais perto do nosso Criador. E o primeiro ponto na oração é a adoração. A maneira mais apropriada de iniciarmos uma oração é com adoração.
Infelizmente, nós buscamos a Deus quando precisamos de alguma coisa, quando queremos algo, quando estamos tomados de vontade de ter alguma coisa, algo que tem nos movido, e a gente foca naquilo e pede por aquilo, e nós buscamos a Deus só nesse momento, seja num momento de dificuldade ou em algum bem que a gente quer. A gente está com tanta pressa em falar as nossas necessidades, nossos pedidos, que inclusive Ele já conhece, porque a Bíblia diz que Deus intercede por nós nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, mas por conta dessa ansiedade nós omitimos por completo da nossa oração o momento de adoração. E omitir a adoração significa excluir o que dá sentido à oração, significa excluir o centro da oração, o motivo principal da oração, porque tudo que foi criado é para a glória de Deus, e se a sua oração não tem adoração, não glorifica a Deus, ela não serve de nada. Em Salmos nós encontramos o coração de Davi exposto, orações de adoração que são inspiradas totalmente por Deus. Quando os discípulos pedem que Jesus os ensine a orar, uma resposta bem esperada que eu podia ter é que ele falasse: por que vocês não leem os Salmos, onde tem diversas orações de Davi ensinando a orar, um coração contrito. Salmos é um livro cheio de exemplos de oração. A nossa fraqueza em adoração, ela pode ter duas causas principais: o porquê nós não conseguimos adorar no momento da oração, e isso tem dois motivos principais. O primeiro é a nossa falta de vocabulário. Nós vivemos em uma geração em que as pessoas buscam dons espirituais e principalmente o dom de línguas, porque elas acham que o nosso vocabulário não é o suficiente para adorar a Deus. E elas buscam o dom de línguas porque elas estão cansadas das mesmas palavras sempre, das mesmas palavras vazias, das mesmas palavras toda vez, achando que essa adoração não vai ser o suficiente, achando que esse vocabulário não vai ser o suficiente. Mas quando nós lemos os Salmos de Davi, nós vemos que todas as orações são em vocabulário simples, são vocabulários fáceis. A nossa oração de adoração, ela deve ser simples. Não devemos buscar palavras sofisticadas, com medo daquelas que nós sempre usamos não agradar o coração de Deus. O que nós devemos buscar é uma adoração verdadeira, que vem do coração, inspirada por Deus. A nossa segunda fraqueza em adoração, e é o principal motivo de nós não adorarmos a Deus em oração, é a nossa ignorância. A falta de conhecimento daquele quem estamos adorando. A falta de conhecimento de Deus. Um exemplo que eu costumo usar: se você pegar um adolescente que ele seja tímido, um adolescente que não costuma falar muito, mas ele está tomado de paixão por uma pessoa, por uma menina, por mais que ele seja tímido, quando ele está tomado de emoções, se você der um papel e uma caneta para ele, ele vai se tornar um novo Shakespeare, porque ele vai saber o que falar, porque ele conhece. Ele sabe de quem ele está falando, ele sabe as características, ele sabe as qualidades, ele sabe os defeitos, e ali ele vai discorrer sobre a pessoa. Agora, a grande questão é como que nós vamos escrever cartas de amor, como vamos escrever orações de amor, como vamos orar adorando alguém que nós não conhecemos. Como nós vamos descrever um Deus que é indescritível, como nós vamos adorar um Deus que é inexplicável. E a resposta é: Deus se revela através da criação, mas Ele também se revela através das páginas da Bíblia. Nós podemos conhecer a Deus através da criação, através de tudo aquilo que Ele fez. Podemos conhecer a soberania de Deus, o poder de Deus através da criação, mas também podemos conhecer a Deus através das páginas da Bíblia, através do conhecimento bíblico, saber o que Ele fez por nós, o que Ele faz por nós todos os dias. E esse é o maior motivo de adoração a Deus que nós podemos ter. Tudo aquilo que Ele já fez, tudo aquilo que Ele prometeu e que Ele irá cumprir. Outra característica na oração do cristão é a confissão. Depois da oração vem a confissão, e a confissão é algo que tem que estar diariamente na oração do cristão. Jesus coloca na oração do Pai Nosso o momento de confessar os pecados, e isso deve ser feito algo diariamente pelo cristão.
A confissão dos pecados, ela tem duas formas. Pode ser uma confissão que gera um arrependimento por atrição e um arrependimento por contrição. E qual a diferença dos dois? E por que nós devemos exercitar isso todos os dias? Na vida do cristão, todos os dias, nós deixamos de fazer aquilo que devemos fazer e fazemos aquilo que nós não devemos fazer. Por mais que seja inconscientemente, nós fazemos. E a confissão, o arrependimento, deve ser diário na vida do cristão. E o que é o arrependimento por atrição? Lá em 1 João 9, diz assim, se você está com a sua Bíblia, pode abrir aí da sua casa, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Um arrependimento por atrição é um arrependimento falsificado, em que eu me arrependo com medo de punição. Eu me arrependo por medo do que o pecado pode causar na minha vida. É mais ou menos uma criança que ela está fazendo algo errado e a mãe dela pega ela fazendo algo errado e ela diz: mãe, me perdoa, por favor, não me castiga. E nós fazemos a mesma coisa com Deus. Ao invés de nós termos um coração contrito, nós buscamos arrependimento através de contrição, com medo do castigo, com medo de punição. E o verdadeiro arrependimento é aquele que vem através de um coração contrito, em que eu me arrependo, porque eu entristeci o coração do meu Deus. Eu me arrependo porque eu sei que eu neguei tudo aquilo que Ele fez por mim, por causa do pecado. Eu me arrependo porque através do meu pecado, eu estou olhando para a cruz dele, aquela que Ele se entregou para perdoar os meus pecados, e eu estou colocando mais um pecado nas costas de Jesus. É a mesma coisa que eu esteja participando naquele momento do sacrifício de Cristo. É mais uma chibatada nas costas de Jesus. E é por isso que eu me arrependo, por entristecer o coração daquele que tanto me amou. A Igreja Católica Romana usa uma oração de confissão chamada o ato de contrição. E essa é uma oração que nós podemos incluir nas nossas orações, da sua forma de falar, do seu jeito. E ela diz assim: ó Deus, estou triste de coração por ter ofendido a Ti. Detesto todos os meus pecados por causa da Tua justa punição, mas acima de tudo, porque eu ofendi a Ti. Ó meu Deus, que mereces todo o meu amor, resolvo firmemente, com a ajuda de Tua graça, não pecar mais e evitar a ocasião do pecado. A contrição, ela perdeu o significado na nossa geração. Pode ver que não é difícil convencer as pessoas que ela é a pecadora, porque nós temos uma resposta universal para isso. Se você fala para uma pessoa que ela é pecadora, ela vai olhar para você e falar: ah, mas todo mundo erra, é normal isso. E virou algo comum as pessoas aceitarem isso e não se arrependerem mais por serem pecadoras, por fazerem aquilo que não agrada o coração de Deus. E virou uma resposta universal isso, e nós não vemos mais na nossa geração corações contritos, corações arrependidos. Nós não vemos mais pessoas chorando porque pecaram, pessoas arrependidas a ponto de chorar, derramar lágrimas, e que na nossa oração nós podemos pedir a Deus que Ele não nos deixe viver sem lágrimas nos olhos quando nós pecarmos e nos arrependermos. Eu gostaria de ler com vocês também lá em Salmo 51 uma oração de Davi, que é o exemplo de um coração contrito. A partir do verso 3 diz assim: pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões, e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Percebe que nesse momento ele entendeu que ele é pecador. Davi, ele entende completamente que ele errou, e que não é nada que ele faça que vá compensar o erro dele, e que é justo Deus punir ele naquele momento, porque ele é completamente depravado. A nossa natureza é assim, e Davi entende isso, e ele está com o coração contrito. Ele não procurou minimizar o erro dele, ele não procurou justificar o pecado dele, ele simplesmente reconheceu:
eu sou pecador. E nos nossos dias de hoje, quando nós pecamos, a gente tenta procurar justificativas para o nosso erro, a gente tenta procurar outros culpados para o nosso erro, ao invés de reconhecer que eu sou pecador e minha natureza é má e eu preciso completamente do perdão de Deus. E Davi reconheceu isso. Em outras palavras, Davi acreditava que Deus estaria sendo justo se não lhe desse nada a não ser a punição completa. E olha lá no verso 10 e 12 de Salmo 51. Diz assim: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me um espírito disposto a obedecer. Ele entendeu o elemento crucial do arrependimento, o elemento crucial da confissão, que é a dependência total da misericórdia de Deus. Não havia nada que ele pudesse fazer, e no capítulo 51 vai dizer isso: não há sacrifício que ele faça, não há obra que ele faça, não há nada que ele pudesse fazer que iria compensar o erro dele, que iria trazer o perdão do erro dele, a não ser a confissão do pecado dele e reconhecer que ele é dependente total da misericórdia de Deus. Quando nós pecamos, nossa única opção é o arrependimento verdadeiro. Sem isso, não há perdão. E no verso 16 e 17 vai dizer: não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os faria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. A terceira característica que deve conter na oração do cristão é a ação de graça. A ação de graças é uma parte fundamental da oração. E ela deve estar completamente ligada aos nossos pedidos. A Bíblia diz que nós devemos nos achegar a Deus e apresentar nossos pedidos com ações de graça. A ação de graças é um reconhecimento de tudo aquilo que Deus fez na sua vida, todos os benefícios que Deus já fez na sua vida, tudo que Ele já fez por você. E ingratidão na vida do cristão é um problema sério. O que nós precisamos entender é que honra e ação de graças são coisas diferentes, mas elas não estão separadas. Deus é honrado por ação de graças e desonrado pela falta dela. Tudo que temos, tudo que somos, aonde estamos, aonde chegamos, nós devemos gratidão eterna ao nosso Senhor Salvador. A falta de gratidão é o mesmo que nós exaltar a nós mesmos e ignorar a Deus. É colocar tudo que aconteceu na nossa vida na nossa conta, na força do nosso braço. Mas nós sabemos que tudo que nós fazemos, nós dependemos somente de Deus e da soberana vontade dEle. Alguns pregadores gostam de usar a ilustração, a passagem na Bíblia dos 10 leprosos que foram curados, como um ato de ingratidão. Dizendo que aqueles 10 leprosos, eles foram ingratos por terem sido curados por Jesus. E eu discordo um pouco. Eu acho que é impossível alguém ser curado de uma doença como aquela e ter um coração ingrato. A questão nessa passagem não é ingratidão. A questão é ação de graças. Eu acredito que todos eles naquele momento tenham ficado com o coração grato de ter se livrado de uma doença como aquela. Até Hitler ficaria. Mas a questão é que só um demonstrou ação de graças naquele momento. Todas as nossas orações devem incluir ação de graças. Como o leproso que foi curado, e somente um olhou para trás e voltou para agradecer. Nós devemos fazer isso todos os dias. E a grande questão é, se Deus jamais nos desse um vislumbre da sua glória, se Deus jamais fizesse nada por nós, se nós estivermos vivendo uma completa miséria, ainda assim, nós teríamos motivos para agradecer a Deus todos os dias da nossa vida, porque Ele nos deu a oportunidade de nos livrar do inferno, de nos livrar da condenação eterna. E Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. E nós seremos eternamente gratos, por mais que Ele não faça mais nada em nossas vidas. E o último elemento da oração são as petições. E às vezes nós pensamos,
Com tantas pessoas passando fome, tantos países na miséria, tantas dificuldades que o nosso mundo tem passado, será que Deus vai se importar com os meus pedidos tão pequenos? Mas lá em Tiago vai falar: você já tentou de tudo, porque não pede. O mesmo Deus que cuida de países na miséria, o mesmo Deus que cuida de países decaídos, de barrigas famintas na África, é o mesmo Deus que cuida da sua situação financeira, é o mesmo Deus que cuida da situação do seu filho, é o mesmo Deus que quer restaurar a sua família, é o mesmo Deus que quer livrar um adolescente das drogas, é o mesmo Deus que quer cuidar de um desejo grande que você tem no seu coração por um bem. Ele quer cuidar de você. A grande questão não é o que eu peço, e sim, é o querer que Ele faça a vontade dEle na minha vida, por mais que a resposta seja negativa daquilo que eu quero. Vou dar um exemplo bem simples, de nós buscarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Em uma oração, nós devemos sempre pedir que Ele faça a vontade dEle. Mas se, por exemplo, nós pedíssemos que Deus nos tornasse um bom ladrão, nós sabemos que isso não faz parte da vontade de Deus. Consequentemente, Deus não faria isso nas nossas vidas. Então, tudo que você pedir, peça que seja feita a soberana vontade dEle na sua vida. E se as nossas orações não forem respondidas? O porquê elas não são respondidas? E nós encontramos vários motivos para que as nossas orações não sejam respondidas. E o primeiro delas é que nós oramos por coisas vagas. Como a oração é uma ação, é um momento que nós gastamos energia, nós não devemos gastar detalhes na nossa oração. Nós não devemos nos preocupar com o tempo na nossa oração. E às vezes na nossa oração nós oramos por coisas amplas, coisas gerais, e nós não vamos ver o resultado disso porque é algo grande. Por exemplo, Deus, eu peço que o Senhor transforme a minha cidade. É algo difícil ver se esse resultado tem acontecido. Uma cidade com mais de 200 mil habitantes. Agora, se eu pedir: Deus, eu quero que o Senhor abençoe e que transforme a vida do meu vizinho, e eu vou conseguir ver essa resposta dia a dia, a transformação na vida dele, Deus usando a minha vida nessa transformação. Então ore pedindo detalhes a Deus, ore com detalhes e não se preocupe com o tempo, para que você possa ver as respostas de Deus acontecendo na sua vida. O segundo motivo é que estamos em guerra com Deus. Deus diz em Tiago 5,16 que Ele ouve a oração do justo. Mas no nosso dia a dia, às vezes nós não somos tão justos assim. No nosso dia a dia, nós entramos em guerra com Deus pela falta de obediência, por não dar valor à palavra dEle, por menosprezar os ensinamentos dEle. E a oração dessa pessoa, Deus ignora. Porque Ele quer uma oração de um coração justo, de um coração contrito, e que você possa estar em paz com Deus, que você possa estar debaixo da vontade de Deus, e que Ele ouça as suas petições. O terceiro motivo é que somos impacientes. Nós queremos que as nossas respostas cheguem na hora, quando às vezes alguma resposta pode demorar anos para chegar. Um exemplo que eu quero contar é de um pastor que havia pedido por avivamento. Aonde ele estivesse, ele queria ver o avivamento de Deus, e ele pedia isso por anos, anos e anos, na cidade em que ele vivia. E nada acontecia naquela cidade, e depois de 15 anos ele foi mandado para uma cidade nos Estados Unidos, e lá aconteceu o avivamento, e ele não se tocou que Deus estava respondendo a oração dele. A filha dele chega perto dele e fala: pai, aquilo que tanto oramos por anos, Deus está respondendo agora. Então seja paciente, Deus tem o tempo dele, de acordo com a vontade dele, para responder às suas necessidades. E o quarto, e mais importante, é que nós temos a memória curta. Nós esquecemos de tudo que Deus fez por nós. Nós ignoramos tudo aquilo que Deus nos dá. E isso tem a ver com ingratidão. Deus nos dá algo, logo em seguida estamos pedindo outra coisa. Deus nos dá bênçãos imensuráveis e logo em seguida estamos pedindo mais e mais e mais.
Lembre-se todos os dias de tudo aquilo que Deus fez por você. Todo o tempo. Mesmo que Ele não faça mais nada por você. Mesmo que Ele não responda mais nenhuma oração sua. Você ainda tem motivos para agradecer todos os dias tudo que Ele fez por você. Então, recapitulando, a oração coerente do cristão, a oração fervorosa. Seja fervoroso na adoração. Todos os dias, se arrependa. Todos os dias, demonstre ação de graça por tudo aquilo que Deus fez na sua vida. E por último, que você possa se lembrar todos os dias do que Deus fez na sua vida. E as suas necessidades, Ele conhece, Ele cuida e Ele intercede por você. E nesse momento, na sua casa, junto com a sua família, com quem você estiver, eu gostaria que você separasse esse momento de oração que nós vamos ter, não com um momento de colocar as suas necessidades, a necessidade do nosso mundo, as necessidades da nossa nação na sua oração, mas que você colocasse palavras de adoração, lembrando que nosso Deus é soberano acima de todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, então apenas o adore. Nós, como servos, a nossa missão é adorar. Nós somos criados para glorificar a Deus e que nesse momento você glorifique o Deus soberano que está cuidando das nossas vidas. Amém? Eu gostaria que você aí onde você estivesse, feche os seus olhos, abrace a pessoa que está com você e nesse momento adore a Deus com a sua oração. Amém? Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer por essa noite, Deus. Eu quero te agradecer por esse momento. E nesse momento, Pai, nós queremos esquecer todas as nossas necessidades, esquecer tudo aquilo que nós estamos precisando, tudo aquilo que preenche o nosso coração de alguma forma. E focar somente no Senhor, nosso Rei eterno, aquele que governa o nosso universo e que a sua soberana vontade esteja sobre nós, Pai. Nós queremos dizer hoje, Pai, que o Senhor, como nosso Deus, é quem nos traz a alegria, é quem nos traz a paz, é quem nos traz a felicidade, é quem nos traz o amor, é quem nos traz a esperança, e nós te glorificamos por isso, Pai. Nós queremos dizer que o Senhor é o nosso Deus forte, Pai. O Senhor é o nosso Deus, Emanuel. O Senhor está conosco aonde nós estejamos, Pai, que o Senhor venha nos abraçar e que nós possamos glorificar a Deus com a Tua presença. Que nós possamos, Pai, dizer todos os dias que nós dependemos totalmente de Ti, Pai. Que nós possamos declarar nosso amor por Ti e glorificar a Ti em tudo que nós iremos fazer, Pai. Seja em cada ato desse momento ao vivo, seja em cada ato nas nossas casas, seja em cada ato com as pessoas ao nosso redor, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, pois nós somos criados para adorar a Ti, e nós o adoramos em espírito e em verdade, e que o Senhor possa cuidar das nossas vidas, e nós os entregamos a Ti completamente, Pai. É isso que eu peço, é isso que eu oro, e eu Te louvo, em nome de Jesus, amém.